Pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Vilão, da Vi Schwab, que eu tenho a edição em inglês, então é Vicious o título, né? Esse livro eu li por causa de um projeto que eu decidi criar, né, no final do ano passado, que é o projeto dos Livros Secretos, no qual eu leio livros Dark Academia e convido vocês também para ler comigo. Esse foi o primeiro mês desse projeto e esse foi o livro escolhido, e eu já queria, antes de começar essa resenha, agradecer a todo mundo que participou, todo o engajamento que vocês tiveram. Foram mais de 100 pessoas lá no Instagram secreto que eu fiz. Muita gente quis participar depois que o formulário tinha fechado e eu não aceitei porque seria contra toda a ideia do projeto. Nas próximas leituras conjuntas, então, por favor, fiquem de olho no tempo que eu vou deixar o formulário aberto. Eu deixo bastante tempo, vários dias, para todo mundo que quiser participar. Mas se você, às vezes, não conseguiu entrar no formulário, mas ainda assim leu o livro, eu espero que você comente aqui embaixo as suas opiniões, porque eu quero muito saber o que todo mundo achou desse livro, porque eu tive umas opiniões meio impopulares. Mas, assim, novamente, obrigado a todo mundo que participou do projeto. Foi uma experiência incrível ler esse livro, comentando com vocês por lá. A história desse livro vai intercalar entre o passado e o presente desses protagonistas, que seriam o Ellie e o Victor. O Ellie e o Victor são esses garotos que eles devem ter em torno de 20 anos do começo da história. Eles estão na faculdade, eles se conhecem por causa da faculdade, e eles são, tipo, extremamente inteligentes, eles são bem arrogantes, e meio que todas as características incomuns fazem eles virarem amigos. Só que aí, eles estão no último ano da faculdade e eles têm que fazer uma tese pro curso deles, pra uma determinada disciplina lá do curso de cada um. E aí o Ellie decide fazer a tese dele com base nos extraordinários. E o que seriam esses extraordinários? Seriam tipo esses seres com superpoderes, só que a existência desses seres, de fato, não é algo muito concreto. É a mesma coisa dos alienígenas aqui, sabe? Muita gente acredita que existe, muita gente acredita que não, e o Ellie, ele acha que eles realmente existem e ele quer descobrir como esses seres são formados, se eles nascem assim, se alguma coisa muda a vida deles, eles conseguem ter superpoderes, e é toda essa questão. E o Victor super se interessa pelo assunto, e aí eles começam a tentar trazer toda essa questão teórica sobre esses seres, os extraordinários, para experimentos. E aí que a história vai desencadear em morte, ressurreição, vingança e um monte de coisa doida e macabra, e é basicamente isso que eu posso falar da sinopse sem dar spoilers. É muito pouco do que realmente acontece no livro, mas eu não consigo falar mais, que eu acho que pode estragar a experiência. Sim, gente, eu queria começar falando por que eu não gostei tanto desse livro. Eu dei 3 estrelas pra ele, que não é uma nota ruim, foi um livro ok, mas como eu tava esperando muito mais, eu fiquei bem decepcionada. E teve vários motivos do porquê eu acabei não curtindo muito o livro. E assim, né, quem já leu a Vi Schwab fala muito bem dela. É muito difícil encontrar pessoas que realmente não gostam de livros dela. Esse foi o único que eu li, foi o primeiro que eu li da autora. Então assim, eu ainda quero ler outras coisas dela, mas eu não pretendo continuar com essa duologia. Eu acho que ia ser uma trilogia, mas agora vai ser uma duologia mesmo. Já tem o segundo livro lançado, mas eu não pretendo continuar. E aí eu tava com todas essas expectativas por causa da autora, por causa do livro de fato, porque eu achei o conceito da história super interessante. Toda essa questão desses seres com superpoderes eu achei genial, achei muito legal tudo que ela colocou aqui sobre em relação a esses seres, como eles são formados e etc. Eu achei muito legal mesmo, só que eu acho que essa história não atingiu o potencial que ela tinha. E a questão de dualidade entre vilões e heróis são temas muito interessantes, mas eu acho que o livro não conseguiu alcançar tudo que ele poderia, sabe? E o principal motivo pra isso são os protagonistas, porque a história inteira vai girar em torno do Ellie e do Victor. Só que esses personagens que são apresentados como essas pessoas horríveis, eles não têm um desenvolvimento, sabe? Você não entende por que eles são pessoas horríveis, por que eles fazem todas as maldades que eles fazem. Porque assim, eles não têm uma história de fundo bem desenvolvida. Pra mim, o Victor, ele é um sociopata, ele é um personagem sociopata por vários motivos. Enquanto você tá lendo o livro, você pega isso. Ele fala até em determinado momento sobre imitar a emoção alheia, e ele é individualista, ele tem um senso de superioridade enorme desde o começo. Ele basicamente vive recluso no seu próprio mundo psicológico lá, ele é super manipulador, arrogante. Só que eu adoro esse tipo de personagem. Tem vários personagens, assim, que são meus personagens favoritos, que têm essas características. Mas eu acho que pra esse tipo de personagem funcionar, você tem que desenvolver ele muito bem, porque ele é um personagem complexo. Pra ele ter se tornado essa pessoa tão rancorosa em relação a todo mundo, ele tem que ter os motivos pra isso. E eu senti que a autora não
nos deu esses motivos de forma clara. A única coisa que a gente sabe sobre o Victor é que ele teve uma relação muito difícil com os pais dele. Os pais dele são esses escritores super famosos que escrevem livros de autoajuda e meio que negligenciaram ele, e eu entendo que esse é um bom plano de fundo pra criar uma pessoa assim, sabe? Essa relação pode desenvolver uma pessoa de uma forma bem complicada, só que eu acho que não foi o suficiente pra desenvolver esse personagem. A gente tem pouquíssimos momentos da história que o Victor de fato fala sobre essa relação com os pais, e os pais aparecem, eu acho que uma vez na história, assim, da gente ver ele interagindo com os pais é uma vez, então não foi o suficiente pra montar essa personalidade que ele supostamente tem. Então eu não consegui acreditar no personagem, e foi a mesma coisa com o Ellie, porque assim como o Victor, o Ellie é pra ser essa pessoa horrível, até pior que o Victor, e ele não tem uma explicação do porquê que ele é assim. No começo a gente é apresentado a esse personagem pelo ponto de vista do Victor, então você tem uma visão um pouquinho idealizada ali que o Victor tem sobre ele, aí você começa a idealizar um pouco, tanto que no grupo secreto lá que eu fiz com o pessoal eu tava falando que, tipo, eu tava gostando do Ellie, eu tava me interessando pelo personagem, mas em determinado momento da história você vai ter a visão dele dos fatos que estão ocorrendo, e ele é um personagem completamente vazio, além de uma questão específica, ele não tem motivos pro que ele tá fazendo. E aí a gente vai ter esses dois personagens que eles têm uma relação super intensa entre si, só que você não consegue acreditar naquela relação, porque não tem química ali, porque eles não têm personalidades individuais bem desenvolvidas. Então a relação dos dois não fez sentido pra mim. Inclusive a gente tem outros 3 personagens secundários que são bem importantes pra história, que vão ter histórias de fundo, planos de fundo bem mais desenvolvidos que os protagonistas. O que foi interessante, tá? Eu me interessei por esses personagens. A minha personagem favorita foi a Sydney, que eu não vou falar muito sobre ela porque pode ser spoiler, mas se você já leu o livro você sabe quem é ela. Foi a personagem que eu mais gostei, que é uma garotinha que aparece ali na história do lado do Victor em um determinado momento. Eu gostei bastante dela, porque a gente tem um passado muito legal sobre ela. Então você se apega à personagem, e não foi o que aconteceu com os protagonistas. Outra coisa bem complicada em relação ao livro é toda a questão dos extraordinários. Porque como eu falei, eu achei o conceito muito legal, eu adorei toda essa ideia de superpoderes, eu adoro coisas com super-heróis. Estilhaça-me, que também é outra série Young Adult que eu adoro e também tem toda essa questão. Eu geralmente gosto muito de histórias que exploram isso. Só que esses personagens, eles chegam em conclusões sobre os extraordinários de forma muito rápida, e você não consegue acreditar como eles chegaram ali. Não tem tipo uma exploração de como esses personagens chegaram a essas conclusões. Parece que assim, do nada, eles pensaram nisso, testaram e deu certo. Então foi bem complexo isso. Eu acho que realmente meu principal problema com o livro foi que tudo foi desenvolvido mais ou menos. Nada foi desenvolvido por completo, e aí eu fiquei bem chateada com a história porque eu não conseguia acreditar nela. Outra coisa é que muita coisa acontece por coincidência, sabe? Eles estão com um problema, aí do nada surge um personagem que tem aquele exato poder que eles precisam pra resolver o problema. Então ficou uma coisa muito fraca, eu realmente não consegui me interessar, não consegui acreditar, e aí eu acabei ficando bem decepcionada com a história por causa disso. Foi o meu principal problema. Eu acho que é um livro que tinha muito potencial pra ser um dos meus favoritos, mas ele não conseguiu atingir isso. Mas teve algumas coisas que eu gostei sim nesse livro, eu também queria comentar um pouco com vocês, porque eu não odiei. Uma das minhas partes favoritas da história é como a autora vai explorar o fanatismo religioso, porque um dos protagonistas tem muito isso, ele é muito fanático, religioso ao extremo, e aí a autora vai usar disso pra fazer uma crítica. Ela vai fazer uma crítica de como essas pessoas sentem que são esses receptáculos de um Deus pra salvar os outros, e eles se sentem no direito de salvar os outros, independente do que qualquer outra pessoa fale, independente se aquilo é errado ou certo, eles se sentem nesse direito. Então é muito interessante como a autora vai construir isso, eu gostei bastante. Eu também gostei da escrita, eu acho que eu tava esperando também um pouco mais, pelo que as pessoas falam da autora, eu tava esperando uma coisa mais lírica, mais poética talvez, mas não é isso. A escrita dela é bem fluida, ela é bem frenética, ela faz umas descrições bem breves sobre o que tá acontecendo, o ambiente e tal, mas você consegue se sentir lá dentro, sabe? É muito rápido de ler. Os capítulos desse livro são muito curtos, eles vão intercalar a maioria deles entre o passado e o presente, e assim, é bem curtinho, você consegue pegar a história rápido. Nas partes que eu tava interessada, eu não parava de ler, porque a história flui muito bem, realmente. E a minha parte favorita da história foi o final. Eu não vou falar spoilers, mas o final é muito visceral, é muito frenético tudo que acontece ali, e eu senti que tipo, o começo e o meio da história foram muito em decorrência desse final. Muitos livros, é óbvio, que o autor ele vai fazer tudo, as questões pra chegar no final da história e tal, vai ter o grande clímax ali perto do final e tudo bem. Só que eu senti que porque
tudo estava acontecendo tão em razão desse final que o começo e o meio ficou muito desinteressante e você só queria saber o que ia acontecer no final e eu não consegui me prender no que estava acontecendo antes disso, então foi bem complicado também. Apesar de ser um ponto positivo eu ter amado o final, foi um ponto negativo também, porque eu acho que influenciou no resto do livro. E antes de terminar o vídeo, eu queria falar, é claro, sobre os aspectos Dark Academia desse livro. Toda vez que eu faço resenha de um livro Dark Academia, eu comecei a fazer isso com o Pintacilgo, eu falo os aspectos que o livro tem Dark Academia. O primeiro aspecto desse livro em questão é o ambiente acadêmico, que é uma pequena parte da história vai passar no passado desses personagens, que eles estão na faculdade e tudo mais. A gente vê em alguns momentos eles em aulas, tudo, no ambiente em si acadêmico ali da faculdade. Não é muito, é realmente bem menor do que outros livros, como a História Secreta, por exemplo, que é o livro inteiro dentro dessa faculdade. A gente vê as aulas e tudo mais, aqui é bem menos. Só que ao mesmo tempo dessa questão acadêmica, além do ambiente, a gente sente que os personagens são muito fissurados pelo que eles estudam ali, que seriam seres extraordinários. Então é um quesito bem forte no livro, essa busca excessiva e obcecada pelo conhecimento em relação a esses seres extraordinários. Outra questão que faz esse livro ser considerado Dark Academia é que ele tem uma atmosfera muito obscura, sabe? Ele é um livro muito macabro e mórbido em muitas partes. A primeira cena do livro se passa em um cemitério, então assim, tem toda a questão dark mesmo. E outra coisa muito interessante, que foi uma das minhas partes favoritas da história, é todos os dilemas morais que são levantados aqui. Porque você vai se questionar sobre quem tá certo ou errado ali e se aquilo que eles estão fazendo é moralmente aceitável, então tem toda essa questão meio filosófica também, o que é bem legal. Basicamente é isso. Eu raramente faço vídeos de livros que eu não curti tanto, tipo livros 3 estrelas. A maioria dos meus vídeos aqui no canal são de livros que eu dei 5 estrelas, porque eu gosto mais de falar sobre coisas que eu gosto. Mas como eu falei que eu tô fazendo esse projeto dos livros secretos, eu pretendo fazer um vídeo sobre todos os livros que eu leio do projeto. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês leram com o projeto, comenta aqui embaixo. Eu sei que vocês já comentaram lá no Instagram, mas comenta aqui também falando sua experiência, se vocês gostaram. Se vocês vão querer participar do próximo, se acontecer o próximo, eu tô me planejando pra acontecer, talvez em metade de fevereiro, não sei, vocês vão saber quando eu decidir, mas eu tô me planejando pra esse projeto continuar, porque eu gostei muito dessa primeira experiência. Infelizmente não foi um livro que eu amei, mas teve muita gente que leu comigo, que gostou muito do livro, então eu acho muito legal isso também. Talvez a pessoa não teria lido se não fosse um projeto, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu, comenta aqui embaixo, mesmo que não foi dentro do projeto que você tenha lido. Se você tem vontade de ler e se desanimou um pouco, ou ficou mais animado, porque às vezes as pessoas veem umas resenhas mais ou menos sobre os livros e mesmo assim ficam animados pra ler, comenta também. E é isso, até mais!